Votos de saúde e paz a todos. Esperava um Sônia, né? Hoje era a Sônia. Mas, de surpresa, por conta de algumas questões pessoais aqui nos encontramos para fazer o comentário de hoje. Eu disse, rapaz, é bom porque está trabalhando a paciência. No domingo passado fui eu, domingo de novo sou eu. Então, vocês estão de parabéns. Ponto positivo, bônus hora. Né? Eu ouvi a gente falar de outro livro, porque semana passada foi a Gênesis. Né? E aí, qual é o tema? O livro dos Espíritos. Rapaz, todo final de semana eu vou falar de um livro da qualificação. Do jeito que está. Mas é sempre bom, eu confesso que eu fico feliz pela oportunidade de a gente poder refletir junto sobre essas obras espíritas. Estou um pouquinho rouco, mas nada que a gente não consiga com calma chegar até o fim. É um assunto interessante porque a mediunidade é algo presente na história da humanidade desde os primórdios. Segundo consta, estudiosos da arqueologia versam sobre rituais onde, desde a pré-história até, há traços de comprovação que dá a entender que aqueles que ficavam produziam determinados rituais com o objetivo de entrar em contato ou saber da presença de seus antepassados. Mostrando então que isso é algo natural, a tal ponto que entra nessa história da nossa humanidade, transitando em várias civilizações, onde cada uma delas, dependendo do grau de adiantamento, de compreensão deste fenômeno, transformava o fato do contato com esses seres, ora algo sobrenatural, extraordinário, e em especial para aqueles que já traziam de outros lugares, como nós sabemos, à luz do livro A Caminho da Luz, já vindo de civilizações que já se encontravam mais avançadas, vêm à Terra e criam uma condição iniciática, para que só aqueles que tinham a possibilidade de aprofundar o conhecimento conseguiam compreender que não era a figura de deuses, mas sim de espíritos livres da matéria, que traziam informações e orientações importantes. É óbvio que, diante de todo este processo, pelo fato de trazer e exigir que pessoas passassem por exercícios, vamos dizer assim, iniciáticos, criou-se uma grande nuvem sobre aquilo que de fato seria essa comunicação com os espíritos. Iremos perceber que na nossa própria tradição judaico-cristã, perceberemos que desde o Velho Testamento os fenômenos mediúnicos são patentes, não com este nome, mas trazendo a atenção para a figura de fenômenos que fugiam ao campo da naturalidade, da materialidade. A começar pelo mais famoso dos fenômenos, que a doutrina espírita vem denominar mais tarde como escrita direta, que é exatamente quando Moisés recebe as leis do Sinai, uma escrita direta sobre as pedras, não havendo ali o fenômeno da psicografia, mas, repito, diretamente sendo posto para que fosse apresentado àquela sociedade leis, que são as leis divinas, que passaram a ser norteadoras ao longo do tempo. Não só a figura de Moisés, talvez o mais emblemático dos profetas, que na tradição judaica fora o único que teve a possibilidade de, como um vidro embaçado, enxergar a figura de Deus, na percepção, na compreensão que eles traziam na época. Passado Moisés, inúmeros outros profetas que tinham visões, que tinham contato, traziam as informações do mundo espiritual, cantando a chegada de fatos históricos que iriam acontecer mais adiante, bem como respostas do mundo espiritual àquele povo que ali estava e que trazia em si a crença dessa comunicação com este Deus, respeitando até certo ponto essas comunicações. Por que, Alisson, até certo ponto? Porque, como de costume, guardadas as nossas visões extremamente estreitas e pálidas, começaram a se utilizar dessas comunicações com indivíduos diversos em busca de objetivos materiais transitórios,
como se o grande objetivo dos espíritos falarem fosse nos avisar ou encurtar roteiros que nós necessitamos trilhar com os próprios pés. Daí criou-se a falsa ideia da necromancia, de falar com os mortos com o objetivo de saber se, não que isso aconteça ainda hoje, mas será que meus negócios vão melhorar? Será que vai acontecer alguma coisa? Com quem é que eu vou casar? Será que eu vou encontrar alguém? Vou fazer algum tipo de prenda para a gente ver se aparece as iniciais da pessoa com que eu vou me relacionar. Não que aqui a gente tem essa tradição no Nordeste, né? Mas para a gente ver o quanto estava incrustada essa cultura da comunicação com os mortos. E é indiscutível que Moisés, tendo sido um dos iniciados, porque fora tratado como filho do faraó, sabendo, inclusive sendo ele portador de uma grande potência mediúnica, proíbe àqueles que ali começaram um descompasso com esta comunicação, que não haja mais. Então, pela falta do verdadeiro entendimento da razão da comunicação destes espíritos para com os encarnados, ainda hoje muitas linhas, vamos dizer assim, pautadas no Velho Testamento, mantêm firme a visão da proibição do contato. E até certo ponto ela passa a ser lógica quando o verdadeiro sentido e propósito é desvirtuado pelas nossas limitações. Mas nos cabe desde já refletirmos que seria um paradoxo muito grande Moisés proibir algo que fosse impossível. É um paradoxo, porque se é impossível que espíritos se comuniquem, por que há ordem para não se comunicar? Então, a partir desta proibição, muitos vêm com essa tese de que não. Depois que se morre, vive-se ou o paraíso ou o inferno, e não há contato de lá para cá. Há linhas teológicas que dizem que não se deve nem orar pelos mortos, porque não há esse contato. Mas eu volto no tempo e questiono. Quando Moisés proíbe, se ele proíbe, é porque há possibilidade. Caso contrário, não tinha sentido uma proibição diante disso. Passado todos os profetas do Velho Testamento que anunciavam a chegada do próprio Cristo, teremos novos fenômenos mediúnicos que são patentes no Novo Testamento, dos mais diversos. Desde fenômenos de materialização, quando o anjo apresenta-se a Maria e fala diretamente com ela. Aí está posto. Ah, mas era o espírito, o arcanjo fulano, o arcanjo cicrano. Não importa. É o mundo espiritual mantendo-se presente. E quando olhado com muito carinho, iremos perceber que quem adjetiva o espírito é o evangelista, não o próprio. Porque quando ele se apresenta, ele diz, eu sou Gabriel. Ele não disse, eu sou o arcanjo Gabriel. Quando ele mostra o diálogo do anjo com Maria, ele se apresenta com o seu nome. A adjetivação de anjo não é ele quem fala. Eu sou Gabriel. Ele vem falar que, mostrando então que era da tradição, era tão real que Maria não saiu correndo, porque imaginemos nós, alguns de vocês em casa, preparando uma refeição, aparece um espírito para vocês e diz, oi, tudo bem? Eu sou Gabriel. E você vai ficar grávida. Não terminava nem a frase. Bastava ele aparecer e dizer, eu sou Gabriel. Você já abriu a porta, você já correu, você já estava a quilômetros, apesar de ser espírita, coisa que Maria não era. Então vejamos que fazia parte da tradição do povo hebreu, que de fato tinha esse contato com o mundo espiritual de uma maneira muito simples. Isso aí era comum. Então iremos ver que dentro dessa estrutura, obviamente vai chegar a figura do Cristo, que a partir dali mostra a potência do Espírito, mostrando um outro viés, que não necessariamente seria mediunidade, tendo em vista que o termo só surge com Allan Kardec lá na frente,
mas ele se torna um intermediário e na figura de Jesus um intermediário direto de Deus. Porque sendo ele o governador do planeta, aquele que confeccionou toda esta estrutura, esse tecido material que nós encontramos, ele não precisaria a priori de intermediários para produzir o fenômeno. E todas as vezes que um indivíduo não precisa de espíritos que venham executar, mas que ele próprio execute, isso é um fenômeno anímico. A diferença entre a mediunidade e o animismo. Então, telepatia, por exemplo, não é mediunidade, é anímico. Se eu, Alisson, tenho a capacidade de, em conversando com alguém, captar o seu pensamento, não existe um espírito fofoqueiro que está ali dizendo assim, ouvi de Jana e vou contar no seu ouvido. Essa capacidade que eu tenho de perceber o pensamento, ele é algo do meu próprio espírito, sendo então anímico. A mediunidade seria o fenômeno onde espíritos atuam através do fluido de alguém, onde ele doa isso, consciente ou inconscientemente, para que de fato o fenômeno aconteça. E aí surgem as diversas situações que estão relatadas, repito, no Novo Testamento. Não obstante essa constatação, passado o período do Cristo, a igreja cristã primitiva, ela apresentava fenômenos dos mais diversos. Dentre elas, dependendo da igreja ou da comunidade cristã que se apresentava, até o fenômeno da voz direta. Imaginemos nós, numa tarde como essa, nós escutássemos os Espíritos falando diretamente a nós. Era o que acontecia na igreja cristã primitiva. Mas por questões de conflitos entre os seus componentes, relata isso no livro Paulo e Estevão, o Espírito Emmanuel, por conta destes conflitos, esses fenômenos cessaram, nos dando então um alerta de que há pré-requisitos para que os fenômenos aconteçam. Então, a mediunidade, por conta disso, passado esse período do cristianismo, sempre esteve presente também daí por diante. E vamos encontrar na história da própria evolução da igreja indivíduos que foram queimados ontem para serem canonizados depois, pela condição da própria mediunidade. Lembrando a figura, por exemplo, de Joana d'Arc, onde ela ouvia vozes e que direcionava para determinadas ações e objetivos. Foi queimada pela própria igreja e depois tornada santa mais adiante. Esse é apenas um dos exemplos. O próprio Martinho Lutero também ouvia, Santa Teresa d'Ávila ouvia, Francisco de Assis também tinha os seus contatos com a espiritualidade. Então, mostrando que esta relação ela é muito comum para aqueles que, de maneira natural, ou seja, sem estarem ligados diretamente a uma estrutura religiosa, também se tornavam pontes de espíritos a benefício da humanidade. Porém, como o ser humano, trazendo ainda as suas dificuldades no campo do orgulho e do egoísmo, quando detentor de algum conhecimento a mais que os demais e perdidos numa bússola ética, eles começavam a utilizar destes artifícios para conquistas temporárias, afastando-se assim daquele que foi o médium de Deus, que era a figura de Jesus. Porque sendo uma possibilidade extra, vamos dizer, uma sensibilidade a mais, nós temos a visão, a audição, o tato, o paladar, a mediunidade faz parte naturalmente da potência deste espírito. Mas, na hora em que a gente vai fugindo a um bom uso, vamos nos comprometendo naturalmente, tendo em vista que essa mediunidade, como nós falamos de maneira clara, existe a figura de um espírito, a utilização do intermediário, que é o famoso médium, e o resultado das suas ações. Como os espíritos nada mais são do que aqueles que estavam ontem na matéria, há homens de todos os naipes, há espíritos então de todos os naipes. Por conta disso, houve de certa forma um desvirtuamento. E no campo do místico, a mediunidade foi colocada ali e quase que enclausurada. Quando nós falamos de fenômenos sobrenaturais, quando nós falamos de espíritos,
Ou talvez um termo mais comum, que eu acho que é o tal do fantasma, né? Quando se fala de fantasma, traz uma herança em nós de situações que fogem ao nosso racional. E aí é onde entra a problemática. Porque quando caiu no campo místico, criou-se inúmeras histórias, das mais diversas, fazendo com que nós nos tornássemos vítimas, não poucas vezes, da nossa própria ignorância. E por incrível que pareça, quando surge a doutrina espírita, num período de um total positivismo, logo de um materialismo, talvez chama atenção, para aquele período necessário pós-Revolução Francesa, porque era preciso quebrar as amarras daquilo que também nos prendia ao campo da investigação, os espíritos quebram o silêncio. E a partir dali vai enfrentar toda uma pressão de dois grandes grupos. Daqueles frutos do positivismo, que não acreditavam em absolutamente nada que não lhe falassem a razão. Iria enfrentar o grupo daqueles que aceitam tudo pelo lado místico, acreditando em tudo que se falava. E nesta encruzilhada apresentava-se a figura de Allan Kardec, que fora convidado para fazer esta visita num universo ainda desconhecido, repleto de mitos de um lado e de preconceitos do outro. Vejamos que cenário. Para que a gente possa compreender a importância do livro dos médiuns e como ele é o norteador para vivermos a mediunidade com Cristo, vejamos o desafio de Jesus num paralelo muito simples. Se alguém aqui, não precisa levantar a mão, é só um exercício, se alguém aqui já teve a oportunidade de falar sobre o tratamento espiritual na casa espírita para alguém que não seja espírita, nós iremos observar posturas das mais diversas. Daqueles que nos respeitam porque são nossos amigos, mas intimamente deixa como está para ver como fica. Daquele que diz assim, mas rapaz, fulano era até um cara até gente boa, mas agora anda falando umas coisas esquisitas. Eu não sei como ele acredita nisso. Então vejamos, ou aqueles que se tornam crédulos e perguntam, lá vai fazer o quê? Tu tem que tomar banho de quê? Tu tem que fazer que ritual? Faz algum despacho? Mata animal? Porque as pessoas vão confundindo. Porque o assunto mediunidade, repito, ele vai sofrer essas duas grandes situações. De um lado, o lado dos místicos, que não passam pelo crivo da razão, mas existe até aí um ponto que deve ser observado. Nunca se deram ao luxo de procurar, de fato, conteúdos sérios que pudessem ser averiguados. E do outro lado, as pessoas que são descrentes. Então, se a gente sente dificuldade hoje, em pleno século que vivemos, onde já há trabalhos que mostram a influência da prece, por exemplo, da transmissão da energia de uma pessoa para a outra, que há provas dentro daquilo que se pode averiguar, da veracidade de psicografias, como a de Chico Xavier, e eu vou focar na figura dele em especial, que passou por vários testes e de entidades sérias, e ainda assim é difícil a crença. Imaginemos Allan Kardec, que agora ia visitar um universo que até então nem ele próprio acreditava. A diferença, e aí é o mérito de Allan Kardec, é pela quebra do conceito prévio, a quebra do preconceito. Porque no primeiro momento, nas mesas girantes, ele diz, olha, nada que me prove enquanto mesa tiver músculo e sistema nervoso, eu acredito. Então ele foi resistente no primeiro momento, era um homem de ciência. E depois, repetidos e reiterados os convites, ele disse, o que é que me custa ver se de fato é real ou não? E no que ele percebe e faz a sua averiguação, ele não enxerga o fato, mas ele, como bom cientista, quer buscar a causa. E em cima da causa ele levanta as teses, a primeira delas o magnetismo, porque ele era um estudioso do magnetismo há mais de décadas. E ele dizia, provavelmente o fluido de algum indivíduo magnetiza a mesa e a mesa responde conforme o indivíduo. Mas as respostas eram tão diferentes do grupo que se encontrava presente que não conseguia preencher o que se acontecia. Não só pelas respostas, mas pelos próprios movimentos da mesa. Então, a mesa, o fenômeno em si, diz a ele de que se tratava. Nós somos espíritos.
e ele se impacta com a resposta, mas ao invés de sair fugindo em relação a saber que era espírito, ele vai para o outro lado de uma investigação fria daquele fenômeno. Não precisamos mergulhar tanto, mas todos nós sabemos que ele apresenta dentro de alguns anos o livro dos Espíritos. Porque ele conseguiu perceber que por trás daquilo ali havia uma grande revolução para o ser humano. Porque quando a humanidade, e em especial quando a individualidade perceber a sua essência, vai mudar as suas atitudes, tendo noção de que o resultado que terá amanhã será fruto não de um Deus vingativo, mas de uma construção própria de cada um. A mediunidade, então, passou a ser a ferramenta científica da doutrina espírita. Ele passava a investigar através dos médiuns, no plural, o resultado daquilo que ele colocava. E é tão interessante porque, no primeiro momento, que até hoje perdura na cabeça de muitos espíritas, me perdoem o termo, neófitos, até mesmo imaturos, aqueles que chegam na doutrina impressionados com o fenômeno mediúnico. Tem pessoas, eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu digo isso porque eu passei por este momento. Se os espíritos voltassem a ter uma força constante no campo da mediunidade, da experimentação mediúnica, as pessoas se converteriam ao espiritismo com mais facilidade. E tem pessoas hoje que querem caminhar por isso, porque diz que na hora em que mostrar que o espírito se materializa e executa, não vai ter o que dizer. E é interessante porque o codificador caminha por um lado completamente oposto a esse. E para mim foi uma surpresa, porque eu achava que iria encontrar nas palavras de Allan Kardec a mesma linha. E Kardec, então, ele cria uma obra chamada de Instruções, né, para os Espíritas, que falava sobre, seria um pretexto do que foi o Livro dos Médiuns. E ele disse, muito incompleta a obra. Ah, você encontrou essa informação aonde? No livro que está fazendo aniversário. Tudo está aqui. Então imaginemos um homem descrever o método de tudo que ele observou, de como funciona a comunicação com esses espíritos. E ele vai chamar a atenção para pontos que são o oposto do que muitas pessoas acham. E talvez fosse super importante para nós termos reunião de cartas consoladoras, por exemplo, para provar que os espíritos estão vivos. Kardec não fala sobre isso. Fazer fenômenos de materialização para que as pessoas vejam o seu ente querido ali materializado, como acontecia com Ana Prado, no norte do nosso país, que teve o seu momento de importância indiscutível, mas que foi um momento. E que, segundo os relatos das atas de reunião desta famosa médium, talvez a maior médium de materialização, existe uma obra, eu já falei aqui nessa obra antes, e deixo a dica, quem quiser ver fotos de fenômenos de materialização, a história de Ana Prado, tem uma obra que foi lançada há pouco tempo. Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Então, por incrível que pareça, as pessoas iam para a sessão de materialização, os espíritos literalmente se materializavam, sentavam, entregavam presente, pegavam um bebê de um lado, entregavam um bebê do outro. Fora outras situações que aconteciam, tinha outros que saíram de lá dizendo que aquilo ali era embuste, por mais que houvesse pesquisa. Então, entregue o Livro dos Espíritos sendo a base, passado de 57 a 15 de janeiro de 1861, 4 anos depois, quase, 3 anos e 9 meses, se não me falha a memória, era entregue o Livro dos Médiuns. E aí, nesta obra, ele vai trazer conteúdos que ele próprio relata, que o Livro dos Médiuns é a complementação do Livro dos Espíritos. Logo, um recado que eu vou deixar de antemão, porque vai ter gente curiosa para dizer assim, eu vou comprar o Livro dos Médiuns. Compre, vai ajudar a livraria. Super importante. Mas ele próprio, Allan Kardec, diz, se eu posso dar uma dica, só estude o Livro dos Médiuns quando você tiver lido o Livro dos Espíritos. Ele não fala isso no Evangelho. Ele não fala isso com o céu e o inferno. Ele não fala isso da Gênese, mas do Livro dos Médiuns ele fala. Porque para entender o Livro dos Médiuns é necessário a base do que está no Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Médiuns é uma complementação.
E aí ele traz umas observações que eu acho importante, porque ele começa a quebrar essa ideia que nós temos de que o fenômeno mediúnico era a coisa mais importante do espiritismo. E aí olha que surpresa quando ele escreve isso. Logo de início, na introdução, ele diz assim, ó, desde alguns anos o espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou o rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Porque enquanto estava nos fenômenos, o pessoal dizia, isso aí não convence ninguém. Presentemente já não é um espetáculo. Olha, porque antes era. As pessoas queriam encher lá os locais, as reuniões mediúnicas, para ver a mesa girando, para ver luz acendendo, para ver se havia alguma resposta de alguma necessidade pessoal. Lembra de Moisés? Volta a acontecer, porque o problema não era o período, o problema é a humanidade, e que é a solução fácil dos seus problemas. E ele continua, esforçando-nos por levá-lo para este terreno. Que terreno? O terreno filosófico. E por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que granjeamos mais adeptos úteis do que provocando à torta e à direita manifestações que se prestariam a abusos. Disso temos cotidianamente a prova, em um número do que se hão tornado espíritas unicamente pela leitura do Livro dos Espíritos. Depois de havermos exposto o Livro dos Espíritos e a parte filosófica da ciência, damos nesta obra a parte prática. Ele deixa claro que ele torna filosófico a parte da ciência. Como assim, Alisson? Primeiro ele teve que investigar os espíritos, conversar com eles, extrair os conceitos. E extraindo os conceitos, ele agora elucubrava sobre o conceito. Então ele trouxe a filosofia sobre a ciência espírita. Depois que a gente apresentou a filosofia da ciência espírita, agora eu estou mostrando a vocês a parte prática, para que vocês possam investigar tendo um norte. Mas por que, Alisson, tendo um norte? Para que a gente não se torne vítima do nosso misticismo. Em outras palavras, da nossa ignorância. Porque o misticismo, dentro da doutrina, nada mais é do que ignorância. E ele ainda diz que os espíritos a corrigiram a obra, com particular cuidado, como reviram tudo, aprovando ou modificando a sua vontade. Pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles, porquanto a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazem assinatura. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra que foi vista e revisada pelos próprios Espíritos. Então, nós temos na mão um material, um manancial de informações que vão nos dar agora, deixar robustos teoricamente. Existe uma frase de um indivíduo que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, chamado Claude Bernard, que eu gosto muito. Ele diz assim, quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. No campo da medicina, todos vocês, todos nós já passamos por algum atendimento médico. E é uma coisa super importante no atendimento médico que a gente às vezes, e até o profissional despreza, chamado de anamnese. O que é isso, Alisson? É o conhecimento do paciente que você está juntando sinais e sintomas. Quando eu tenho isso e eu converso com o meu paciente, eu estou captando um todo. Crio na cabeça as chamadas hipóteses diagnósticas. Então eu tenho noção do que é que eu posso encontrar diante daquele relato. Concorda? Então, na hora que o indivíduo vai analisar agora clinicamente uma lesão, ou seja lá o que for, ele já diz assim, vai ser uma dessas 3 alternativas, uma dessas 5 alternativas. É isso que o Livro dos Médiuns vai dar a gente, porque há fenômenos mediúnicos em nossa vida do cotidiano, e a gente não tem olhos de ver, porque a gente não sabe o que a gente procura, porque se eu não sei qual é o sintoma da mediunidade, se eu não sei como ela pode se apresentar, rapaz, esse cara está falando loucura, porque eu nunca senti, eu sou uma porta, eu não sinto nada. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Na própria classificação, Allan Kardec vai considerar a intuição como uma mediunidade.
Quem aqui é destituído de intuição? Às vezes a gente está numa situação complexa, às vezes nem tão complexa assim, mas a gente tem um problema que de fato para nós é grave. Aí a gente ora, e às vezes a gente nem ora. E aí surge uma ideia. Ou eu tive um sonho. Ou alguém conversando foi lá e soltou. Mas rapaz, que ideia genial eu tive. De fato, você é um gênio. O tempo inteiro você teve um problema. Você nunca tinha pensado naquela solução, mas a solução surgiu. A gente não pensa que aquilo é mediunidade. Porque mediunidade, para mim, só vai ser aquilo que eu posso produzir, como se nós tivéssemos controle. E, gente, não existe controle. Porque, repito, se a mediunidade precisa de um espírito, de um intermediário para que o fenômeno aconteça, este indivíduo chamado espírito, ele tem uma coisa que todos nós temos, chamada vontade própria. Eu quero que aconteça agora um fenômeno de materialização. O espírito pode estar do meu lado, vai cruzar o braço. Coitado. Vai passar o resto. Conta-nos, Marcelo Souto, numa obra que ele escreve sobre Chico Xavier, e apesar da grande potência de Chico, um espírito chegou para ele, se estiver errado, está na obra, a culpa não é minha. Disse a Chico: Chico, você tem tanta energia que se você pegar e segurar uma lâmpada de 30 watts, ela acende. Ele quase estoura a lâmpada na mão. E a lâmpada não acendeu. Chico Xavier. E a mano depois aparece para ele. Foi que houve? Não, porque o Espírito disse. Ele disse. E é porque ele disse que é verdade, Chico. Então, quando eu passo a ter conhecimento, eu enxergo, eu sei o que eu quero. Porque eu passo a interpretar aquilo que eu vejo. Mas se eu não conheço nada, se eu não sei de nada, qualquer pessoa passa, então, a me enganar e me iludir com situações e conceitos, e isso tem acontecido muito. O espírito Viana de Carvalho, numa obra chamada Novos Rumos, faz uma leitura num determinado capítulo dizendo assim: em todos os períodos das revelações houve deturpação do conhecimento. E a doutrina espírita, fala ele, não iria se furtar a esse fenômeno, porque adentra-se ao meio lobos em pele de cordeiro, que por não conhecerem com profundidade a doutrina espírita, trazem os seus conceitos e a partir dali deturpam de forma mais diversa, tentando renovar esses conceitos ou trazer enxertias que não fazem parte do corpo doutrinário. Isso acontece de forma tão real e em especial em que campo? Da mediunidade. Porque é o campo que ainda existe a nuvem da mística. Então nós pouco nos dedicamos a estudar, facilmente nos dedicamos a nos tornarmos vítimas da nossa ignorância. E vemos pessoas hoje em situações muito complicadas, mexendo em pontos bastante nevrálgicos, como por exemplo cartas consoladoras, que não são reais. Ganham fama, são levadas a essa publicidade patológica que existe hoje, e aqueles são envolvidos achando que estão ouvindo ou vendo fenômenos reais de comunicação com seus entes queridos, e não são, pela falta do conhecimento. É doloroso, mas é real. E se ali está, é porque tem a sua função, no sentido de ter a sua dor, como busca o lenitivo, mas é triste o indivíduo se tornar iludido por alguém que acaba usando de má fé ou é instrumento de espíritos menos felizes. Então, existe uma responsabilidade aí que é dividida. E é por isso que Allan Kardec, ao escrever esta obra, vem estruturando o pensamento para que a gente se aproprie, a tal ponto que, no primeiro capítulo, passada a introdução, ele faz uma pergunta básica: há espíritos? Porque o ponto de partida é esse. Ou a gente entende que há espíritos, ou talvez o que aconteça do lado de lá vai cair nos sistemas diversos que ele vai explicar depois. E o que é que nós espíritas ouvimos aí fora? Eu conheço alguns, e tenho alguns, no plural, amigos evangélicos que eles dizem: a comunicação existe.
mas só que é do Espírito Santo e não dos espíritos que vocês falam. E se não for do Espírito Santo, é do diabo, que se traz uma máscara de bondade, mas que lá na frente, eu digo, meu amigo, o diabo que endereçou Chico Xavier foi trabalho, porque foi a vida inteira, né? Só fazendo o bem, não teve um momento que ele fez o mal. Acho que esse diabo foi convencido ao longo do tempo de fazer o bem. Então é um discurso tão infantil que não cabe. E aí, a linha de raciocínio, só para vocês entenderem como Kardec é lógico, nessa formação de se há espíritos ou não, ele diz assim, ó, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma, ele diz assim, o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Que, se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Pensemos em nós. A gente morreu, não pensa mais em ninguém que ficou. Que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Uma mãe não se cogita conversar com seu filho, nem o filho com a mãe. Que, podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Que, podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder as perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Olha a linha de construção dele. Aí você começa a ver que, rapaz, nem que tem lógica a tal da mediunidade, porque se eu sou espírito e amo a quem aqui ficou, eu quero arrumar um meio de chegar lá, de estar próximo de quem eu amo, de cuidar de quem eu amo. Ou será que, no fato de morrer, a gente perde todas as nossas lembranças? E aí é o que ele deixa uma dica para nós. De ilusão, com certeza, que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lidamos pelos fatos e pelo raciocínio a prova de que elas são reais. Mas, se não admitem nenhuma nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que veem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Ou seja, quem é que deve provar que não existe? São eles que não acreditam. Porque se nós já temos a prova, nós não temos que provar nada a ninguém. O próprio qualificador coloca de forma muito clara e enfática para nós que a mediunidade é algo natural. Não vamos esquecer do conceito dessa intermediação, porque entendido, Alisson, você falou que a intuição é mediunidade. Então eu sou médium? Sim, todos nós somos, em maior ou menor grau. A questão é que existem aqueles que vêm com uma tarefa no campo mediúnico. Isso é uma coisa. Aqui tem várias mães que eu consigo perceber. E eu não sei se vocês sabem, mas as mães são médiums. Desde o ventre. Alguém já pensou, alguém já teve a oportunidade de ver uma materialização de espírito? Se alguém aqui é mãe e pai, avô, avó, tio, tia, vocês já viram materialização de espírito? Ou vocês acham que o ventre de vocês não é uma câmara de materialização? Quem disse é o livro dos espíritos, não sou eu. Junta-se a célula masculina com a feminina, a partir de uma única célula agora que se funde, se cria um indivíduo. Esse indivíduo quem é? É um espírito que está ligado, segundo o livro dos espíritos, célula a célula. Está ou não está se materializando? Quem já teve a oportunidade de ver o primeiro ultrassom? Ah, você está dizendo isso porque foi pai. Não, o primeiro ultrassom, quando eu vi, já tinha bracinhas e perninhas. A gente já descobriu no terceiro mês. Então não tive direito de ver aquela bolinha. Né? Aí você vê uma bolinha. Aí, quando vai lá na frente, com 3 meses, 4 meses, com as bracinhas, perninhas, foi. Surgiu da onde? O espírito que está se materializando ali dentro, usando da matéria. É uma câmara de materialização. Não é lindo? É lindo. Aí, somado a isso, o espírito está agora materializando-se no ventre, colado a quem? A uma matriz, a uma intermediária, chamada mãe. 9 meses. As mães presentes que têm mais de um filho, eu não respondam, só pensem.
As sensações de um é igual à sensação do outro. O enjoo do um foi igual ao enjoo do outro. A sensação X de afeto ou de angústia de um outro era mesmo, era tudo igual sempre? Não. Porque cada espírito faz a sua impressão. E a mãe, como médium, capta. Rapaz, eu não suporto jaca, mas agora que eu estou grávida, eu como jaca direto. Foi que houve? O hormônio que mudou só. O hormônio é a ferramenta. O hormônio é a ferramenta, mas quem gosta de jaca é quem está chegando. Aí você capta. Alisson, de onde é que tu inventou isso? Entre a Terra e o Céu, do livro André Luiz. Você vai ver ele falando sobre esses fenômenos de reencarnação. Entende? Está lá. Mediunidade pura. Aí a mãe carrega, não satisfeito, chega um momento em que a criança desvincula-se. Alguém aqui, mãe, já teve sexto sentido de dizer aconteceu alguma coisa com meu filho, então vai acontecer. Se alguém já teve, mediunidade. Ou então, telepatia, sintonia com esse espírito reencarnado. Está mais provado do que isso? É uma questão de bom senso. A gente entender esses fenômenos. Mas a gente precisa ter essa capacidade. Aí ele diz, ao invés de a gente perder tempo atrás de quimeras, de indivíduos que produzem fenômenos e a gente não conhecer os fundamentos, ele diz assim, o meio, aliás, muito simples, de se obviar a este inconveniente, consiste em se começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante venha a conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que pode encontrar. Falamos por experiência, e assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir. Aquele que ensina antes a razão do que aos olhos. Esse é o método que seguimos em as nossas lições e pelo qual somente temos que nos felicitar. Ou seja, não se preocupem com os fenômenos. Se preocupem em estudar para conhecer o que se passa. E repito, não se tornar, então, vítima da própria ignorância. Esse é o ponto. E aí, a partir deste universo teórico, o livro dos médiuns, ele agora vai ampliar tudo aquilo que muitos de nós, que fez com que muitos de nós chegassem à casa espírita. Se eu fosse fazer uma enquete, talvez aqui, de quantos chegaram pelo amor e quantos chegaram pelo processo da dor, e nesta dor está associado um fenômeno chamado obsessão, a gente vai ver que a maioria, provavelmente, a não ser que nesta Assembleia Seleta, fuja essa realidade. Mas a maioria de nós chega para o fenômeno obsessivo. De uma influência dos espíritos que ontem nós fizemos mal, ou que são parceiros nossos, dos nossos desequilíbrios, que a gente não suportando essa influência nos trouxe aqui. Porque ele modifica a ambiência da casa, ele nos modifica e a gente não sabe identificar. Rapaz, eu encontro um amigo e diz assim, vai lá no Jefa. E aí Allan Kardec vem para cá. Então o Espiritismo não inventou, não, a gente não inventou. Ele simplesmente conseguiu normatizar, ele criou normas. Ele trouxe as leis que simplesmente determinam esses fenômenos que acontecem. Então quer dizer que agora eu tenho a possibilidade de estudar um conteúdo sério que conta para mim todos esses detalhes de como acontecem, saindo agora do campo do místico, bem como do campo do meu ateísmo, falando a minha razão. Então a gente pode se dar ao luxo de entender que mediunidade não está mais no campo dos iniciáticos. Aquilo que estava agora guardado dentro dos templos, agora que é visto como um vaso escolhido, porque a linguagem que os irmãos evangélicos usam, ele é um vaso. Tinha uma moça em nossa casa que trabalhava, ela era da Assembleia de Deus. Eu descobri que você é um vaso. Eu digo, de barro, né? Só se for, porque... Não, você é um vaso. O que é um vaso? Ah, não, é porque o Espírito Santo deposita alguma coisa ali. Eu digo, tá. A percepção não importa entender. Isso é algo real. Mas a gente passa a entender aqui, agora. É uma chance que nós temos. E a partir daí,
começarmos a olhar para esse mundo que nos encontramos e percebermos quanto a influência dos Espíritos está atuando constantemente em nossa vida e o quanto nós estamos sendo envolvidos por esses Espíritos. Esse universo, então, vai se ampliando e as coisas vão passando a fazer sentido. Vou dar um exemplo, que está aqui escrito. 2 situações que são muito comuns. Alguém já ouviu falar em casas mal assombradas? Tem aqui, falando sobre. Alisson, é sério que ele fala? Fala, tem capítulo que fala sobre isso. Além de falar dos métodos de como acontece esse processo de influenciação do espírito para com a matéria, ele fala de casa mal assombrada. Mas não fala dessa forma mística não, tá, gente? Ele só vai trazer que são indivíduos que são presos à matéria e que não abrem mão daquilo ali. E do mesmo jeito que não abrem mão de coisas, não abrem mão às vezes de pessoas. É meu marido, é meu filho, é minha mulher. Homem nenhum se aproxima e fica perturbando. E a pessoa passa a adoecer, a trazer sinais que antes não tinha. Vai para o médico, sinais e sintomas, procura tudo, não acha nada. Aí alguém diz, vai lá no centro. Aí faz a orientação. Aí recebe algo muito sucinto. Aí vai pegar de um outro amigo e diz assim, mas também é sucinto. Parece que é uma forma. Só fala a mesma coisa. Porque, com todo respeito, para aquele que conhece pouco, não adianta falar muito. Porque vai cair no campo do místico. Você vai ao médico, ele lhe explica a doença. Até certo ponto. Teimoso é a gente que vai para onde? Pro Google. E aí entra em pavorosa. Não é nem o nosso caso na classificação, mas a gente já está agora. Casa mal assombrada. Está lá. Então ele desmistifica. E outro caso, olha, fenômenos poltergeist. Alguém já ouviu falar? Não é o filme. Porque eu nunca vi, porque é muito antigo o filme, mas eu ouvi falar que tem esse chamado poltergeist, né? Não sou dessa fase. Mas existiu o tal do filme Poltergeist, para você assistir à noite, todo mundo morria de medo, nem é especial quando a televisão chiava. Não é? Ainda lembra do seu tempo. Um fenômeno. Para você ver. Mas o que é isso? Tem pessoas que chegam aqui, olha, está quebrando tudo na minha casa. A gaveta abre. O carro quebra. Eu tropeço no outro dia. Olha lá. Porque não é uma coisa, é uma sequência de coisas. Eita, está no livro dos médiuns. Não, você está brincando. Não. Aí vem a melhor parte. Ele diz assim, quem faz esse tipo de movimento são espíritos inferiores, porque espírito superior não se ocupa em estar mexendo em nada. Primeira boa notícia para vocês, então, que se está acontecendo na casa de vocês, é um espírito inferior. Não precisa ter medo. Mas olha que coisa interessante. Rapaz, é um espírito inferior. Pode ser classificado como espírito zombeteiro. Está no livro dos espíritos, a classificação dos espíritos. Aí vocês olham se agora, mas a melhor parte vem agora. É para isso que a gente tem anjo de guarda e mentor. Sabe o que é que o livro dos médiuns fala nesse capítulo? Diz assim, isso daí é permitido pelo seu anjo da guarda. Essa é a melhor parte. Rapaz, que anjo da guarda? Quem tem um anjo da guarda desse, não precisa do obsessor, porque basta ele já para provocar o problema. Mas por que Alice, ele está dizendo isso? Porque ele pensa, ele já sabe qual é o nosso ponto fraco. Como nós somos muito corajosos, se isso acontece, é a hora que eu vou romper com o meu preconceito. E vou entrar na casa espírita em busca de me livrar deste problema. Então a gente é tirado da zona de conforto pela dor. Talvez não seja a dor física numa condição moral, mas é uma dor que me estremece. E como nada funciona em canto nenhum, eu vou lá, entro aqui, morrendo de medo. Eu vou ver espírito lá, eu faço assim. Tudo assistindo palestra. Porque são todos espíritos. Encarnados, mas são. E quando olho para esta sala a primeira vez, é a melhor dela. E essa, então, não se fala. Porque tem pessoas que entram na sala com medo. Né? Se houvesse aquela história de uma pegadinha dentro de uma sala mediúnica, eu acho que muita gente saía derrubando a porta. Né? Não tem nada demais, uma mesa cercada com cadeiras. Ponto. E aqui, quem já entrou sabe, são as cadeiras para que se possa transmitir
a energia. Mas veja que interessante, se não fosse o espírito lá batedor, zombeteiro, que estava lhe perturbando, o mentor já tentou lhe trazer várias vezes e não conseguiu. Mas ele sabe onde atingir. A nosso benefício. E quando a gente chega então, a gente se encanta. Porque na medida em que a gente escuta a doutrina, ela vai fazendo sentido para nós. E aí a gente percebe que a mediunidade, de fato, é uma palavrinha que a gente nem lembra. Mediunidade é relacionamento. Isso é mediunidade. Nós nos relacionamos? Isso é mediunidade. Não é possível. Nós somos intermediários de tudo. Onde é que está isso? No livro dos médiuns. É sério, Alisson? Quer que eu mostre um exemplo? Às vezes a gente está do lado de uma pessoa, faz uma visita e volta. Quando volta diz assim, meu amigo, camarada, aquela pessoa me sugou que eu estou me arrastando. Relação de espírito para espírito encarnado. Alguém com muita necessidade de fluido, alguém com capacidade de doar. Alguém doa quem precisa e esse aqui sai para se recuperar. Aí quando vai estudar as obsessões, estudiosos dizem, olha, existe a obsessão do desencarnado para quem está encarnado, do desencarnado para o desencarnado, isso é importante que a gente lembre. E existe a obsessão do encarnado para o encarnado. Ciúme, se alguém tem, é uma obsessão. Relacionamento. Se alguém tem raiva de alguém e pensa mal e direciona esse pensamento, não necessariamente está fazendo mal a essa pessoa, porque talvez ela esteja em outro padrão vibratório. Mas enquanto a gente está mantendo esse padrão de tentar atingir a pessoa, eu estou emitindo o fluido que me degenera. Se vai degenerar o outro, eu não consigo dizer se vai. Quem disse isso? Livro dos Médiuns. Então a gente percebe que a vida inteira está aqui. Porque tudo na nossa vida é relacionamento. Tudo na nossa vida, então, é mediunidade. E aí, ao final da obra, quando a gente passa a entender todo esse mecanismo, a gente passa a compreender que a mediunidade com Jesus, ela exige de nós alguns pontos. Porque quando a gente olha para ele, o que é que ele produzia? Ele era intermediário de quem? Do próprio Pai. Não cobrava nada. Então, a mediunidade com Jesus, o indivíduo que tem essa ferramenta patente de trabalho, se alguém lhe cobrar alguma coisa, seja o que for, não é só dinheiro, é influência, é qualquer coisa, desconfie, porque isso não é mediunidade com Cristo. Porque não existe médium de alta potência se a sua conduta não é coerente com a afinidade desses espíritos superiores. Rapaz, eu fui para um cara que ele é um médium, cheguei lá e ele tomou 1 litro de cachaça na minha frente. Vocês estão achando isso engraçado? Eu passei na minha vida por algumas questões que eu tive contato com mediunidade cedo. Eu tinha um problema, todo mundo sabe, aqueles que nos acompanham há um tempo sabem que eu tenho um problema renal, né? Sou transplantado. E aí, pai é pai. Então, benzedeira ou Ave Maria? Era comigo. Garrafada era comigo. Não sabia. Era criança. Meus pais estavam fazendo o melhor que era que acreditavam. Uma vez me levaram com um cabo a me benzer. Num local um pouco distante, eu desci uma ribanceira. Entrei numa casa. Um rapaz magrinho foi lá, tinha uma cortina dividindo a sala em 2. Aí ele disse, então a gente vai ver o que vai poder fazer com você. Ele abriu a cortina, tinha uma mesa que eu nunca vi tantos santos juntos. Era uma reunião imensa. De vários tipos de santo, de vários tipos de cor, vários tipos de cachaça. Baixou o tal do espírito lá, ele pegou uma garrafa de pitu e virou na minha frente inteira, de uma vez só. E virou, só tinha eu na sala, olha que beleza. 15 anos de idade. Aí o cara pegou e deu um chute no sofá. O sofá já na parede. Esse rapaz, se tinha espírito obsessor agora, já fugiu tudo. Na hora em que ele fez um negócio desse. E aí me deu lá o passe do jeito lá que ele tinha saído, já sou nessa terra morena. Vocês imaginam como não devo ter saído. Meu pai, e aí, tudo certo? Maravilha. Né? Maravilha. Aí eu pergunto hoje, com conhecimento que a doutrina espírita me dá, que o livro dos médiuns me deu. Que tipo de espírito era aquele?
Quando passou o fenômeno mediúnico, ele estava inteiro. Não bebeu nem a cachaça. Aí a gente não entende. Entende. Está aqui. Isso explica. Então, a gente tem a oportunidade de não se tornar vítima como eu fui. Não aconteceu nada. O resultado foi ótimo, inclusive. Porque aos 33 eu transplantei. Não valeu a pena, né? Com ele ou sem ele, eu acho que eu chegava no transplante do mesmo jeito. Mas independente disso que eu estou querendo dizer, porque às vezes envolve dinheiro e outras situações. A mediunidade com Jesus, então, é a gente compreender que na posição de intermediário que a gente esteja, seja desde o campo intuitivo ao campo da mediunidade patente, da psicofonia, da psicografia, que a gente se torne esse instrumento do bem. É isso. Esse é o grande desafio da mediunidade. E quando algum indivíduo quiser, porventura, fazer o que fazem hoje em nosso movimento, não sejamos cúmplices. Porque, lamentavelmente, querem pegar muitos médios e que nem sempre são, de fato, aquilo que mostra, e querem colocar em evidência como se fosse ele o causador. O médium com Jesus, ele sabe que ele é só uma ferramenta. Porque não pode se parabenizar a caneta pelo poeta que escreve a poesia. Não caiamos nessa. Porque o próprio livro dos médiuns vai dizer que a vaidade é a grande queda do médium. E às vezes a gente, por ignorância, porque acha que o médium tem que estar mostrando toda hora, todo instante, que ele é patente, que os espíritos estão falando, estão dizendo, isso é um desequilibrado. Porra! Porque os espíritos respeitam o livre-arbítrio. E quanto mais superior, mais dócil esse respeito, nos dando orientações e deixando a cada um de nós adotar ou não o que está sendo posto. Entendamos. E para aqueles que querem receber informações mais robustas dos espíritos, deem a eles condições. Porque eles não criam informação, eles extraem de quem tem capacidade de entender. Para que a gente conclua e compreenda isso, quando médicos estão conversando entre eles, profissionais de engenharia, e usam termos técnicos, só eles entendem. Porque eles têm a linguagem apropriada. Se nós continuamos no campo da ignorância e não conhecemos o manual que nos foi passado, os espíritos não vão avançar para nos dizer nada além do que a nossa capacidade intelectual, a não ser que sejam espíritos irresponsáveis e queiram brincar com o indivíduo. Por isso, a mediunidade com Jesus, ela é fundamental que a gente conheça esses parâmetros para que a gente não se envolva com coisas e com situações que amanhã nós venhamos a nos arrepender. Fique o convite ao estudo desta obra. Estudem, leiam, para que de fato vocês possam discernir o que se passa aí fora. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.